conflito de nacionalidade. Nós temos aqui o conflito de nacionalidade. Então, o direito à nacionalidade, nós vamos ter um conflito de nacionalidade, que pode ser positivo ou negativo. Já ouviram falar nisso? Não. Não, né? Vamos lá. Esse conflito aqui, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O que é esse conflito de nacionalidade positivo? É o que nós vamos conhecer como polipátridas. Polipátridas. E o conflito de nacionalidade negativo é a figura do apátrida. É a figura do apátrida. Polipátrida e apátrida. Polipátridas e apátridas. Beleza? Vou tirar esse S daqui para ficar uma coisa mais organizada, né? O polipátrida e o apátrida. O conflito de nacionalidade positivo é quando uma pessoa tem mais de uma nacionalidade. O que é uma apátrida? É quando o cara não tem nacionalidade alguma. Ele não tem vínculo jurídico com nenhum país. Existe, professor, isso aí? Sim. Então, pessoal, o apátrida, hoje, ele vai estar ligado principalmente com as guerras civis. Guerras civis e a questão dos refugiados. E a questão dos refugiados. Então, por exemplo, a guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria, ela gera muitos refugiados ao redor do mundo. E ao sair dos seus países de origem, esses refugiados acabam se tornando apátridas. Não o que já saiu, mas sim a criança que porventura vá nascer em outro país. Beleza? Quando eu estiver falando, por exemplo, do critério solo e do critério sangue, vocês vão entender melhor esse conflito de nacionalidade aqui, que pode ser positivo, polipátrida, você pode ter mais de uma nacionalidade, ou apátrida, que é a figura da pessoa que não tem vínculo jurídico com nenhum país. E isso é um problema. Porque se eu não tenho um vínculo jurídico com um país, como é que eu vou reivindicar alguns direitos fundamentais? Por isso que, ano passado, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Imigração para tentar reduzir a figura do apátrida. Inclusive, nessa lei, já é permitido até sindicatos de apátridas. Beleza? Vamos avançar. Pessoal, então agora a gente vai para conflito de nacionalidade, como eu já falei, né? Vamos direto para o texto constitucional. Então vamos lá. Então, sobre a nacionalidade. Nacionalidade. Direito à nacionalidade, que a gente encontra no artigo 12 da Constituição Federal. Quando eu estiver falando de nacionalidade, eu vou falar basicamente de duas formas de se conseguir a nacionalidade no Brasil. A primeira é a originária. Originária, ou também conhecida como involuntária. Involuntária. Ou seja, você não escolhe ser brasileiro. Ou alguém aqui escolheu ser brasileiro? Até onde eu sei, não. Beleza? E nós temos a nacionalidade secundária. A nacionalidade secundária, que é a nacionalidade voluntária. A nacionalidade voluntária. Que nessa daqui sim você escolhe ser brasileiro. Não sei por que alguém em sã consciência escolhe ser brasileiro, mas é possível. E a Constituição deixa isso muito claro. Beleza? Ah, pessoal, antes que eu esqueça, o apátrida, a figura do apátrida, na sua prova, também tem um nome em alemão que pode vir também.
É esse nome esquisito aqui, ó, se quiser anotar. Eimátulos. Eimátulos. Eimátulos é o nome em alemão para apátrida, tá? O que é eimátulos? Apátrida, não tem nacionalidade. Pode vir assim na sua prova também. Eimátulos. Eimátulos, tá? Bom, nacionalidade originária, que é essa que nós vamos falar aqui. A nacionalidade originária, ela está se referindo ao brasileiro nato. Aqui a gente vai falar do brasileiro nato. Na nacionalidade secundária, nós vamos estudar o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado, ok? Então, nato e naturalizado. Nacionalidade originária. O nato. O texto constitucional diz pra gente lá, no artigo 12, inciso 1, a linha A. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Sobre o brasileiro nato. Será considerado brasileiro nato os nascidos na República Federativa do Brasil, desde que os seus pais não estejam a serviço do seu país. Eu não sei nem se eu falei como está no texto, mas só para você entender. Beleza? Ou seja, aqui nós temos o critério ius solis. Deixa eu pegar o meu texto para acompanhar pelo meu texto constitucional. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, artigo 12, inciso 1, a linha A. Vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Esse é o critério ius solis. O artigo 12 diz assim: desde que, cuidado com isso aqui, viu, que eu vou colocar, estes não estejam a serviço do seu país. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Estes, ele está retomando quem? Os pais. Ele diz o seguinte, meu irmão, se você nascer no território brasileiro e na sua prova vai falar sobre o critério ius solis. O que é o ius solis? É o solo. Nasceu no território brasileiro, nasceu no solo brasileiro, você é brasileiro nato. Beleza? Que é o que se aplica aqui, acho que 100% da galera dessa sala. Vocês nasceram no Brasil, foram amaldiçoados, são brasileiros natos. Igual a mim. Ave Maria, né? São brasileiros. Ponto. Por quê? Os pais de vocês não são estrangeiros e não estavam a serviço do país deles de origem. Até onde eu sei, os pais de todo mundo aqui são daqui. Pode ser que eu esteja enganado. Cuidado com esse trecho da Constituição. Quando a Constituição diz que estes, não dá ideia de que os dois têm que estar a serviço do país? Desde que estes estejam a serviço do país? Os pais não precisam os dois estarem a serviço, só basta um. Essa questão foi cobrada, inclusive, na prova INSS 2016. Ele quis induzir que os dois deveriam estar a serviço do país para que a criança fosse considerada estrangeira. Vou falar mais simples. Um casal de alemães a serviço da Alemanha no Brasil. O filho deles nasce aqui. Essa criança vai ser de que nacionalidade? De onde vocês tiraram a Alemanha, eu não faço a mínima ideia. Camboio de Bisonho. Ou alguém aqui está estudando a Constituição Alemã? Se tiver, me avisa, porque você está estudando errado. Meu amigo, o moleque é estrangeiro. Eu não sei se ele é alemão. Eu só sei de uma coisa com certeza absoluta. Brasileiro ele não é. Vocês estão me entendendo? Não viaje. Não viaje, né?
Todo mundo em coro, alemão, por quê? Ele poderia ser marciano, e daí? Extraterrestre. Ele pode ser o que ele quiser, ele só não pode ser nato, porque os pais estão a serviço. Tem um casal de alemães no Brasil, a serviço da Alemanha. Só o pai está a serviço, a mãe não está. A criança nasce aqui. Ela vai ser o quê? Estrangeira. Ela não é brasileira nata. Beleza? Tranquilo até aí? Esse é o critério ius solis. Bom, agora vamos seguir aqui. Vamos para o artigo 12, ainda se tratando do nato, tá? Ele vai falar lá do artigo 12, inciso 1, a linha B. O artigo 12, inciso 1, a linha B diz assim: serão considerados brasileiros natos, né? São brasileiros natos. B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Pessoal, ele diz aqui assim pra gente, ó. Vai ser considerado nato os nascidos no estrangeiro. Nascidos no estrangeiro. Nascidos no estrangeiro. Só que o artigo 12 diz assim: nascidos no estrangeiro, pai ou mãe brasileiros, né? Tanto faz se é o pai ou se é a mãe. Outro dia me fizeram a seguinte pergunta: professor, aquela missão de paz do Exército Brasileiro que estava no Haiti. Aí um soldado vai lá e se envolve com uma haitiana. O filho dele é o quê? Também é brasileiro. Nato. Por quê? Porque ele está a serviço do Brasil. Ou de órgão internacional do qual o Brasil faça parte. Beleza? Ah, professor, ele é haitiano também? Não te interessa. Não interessa, velho. Né? Não viaje. Fique aqui. Não saia do Brasil. Beleza? Vamos lá. Pai ou mãe brasileira. E ele ainda diz assim, no artigo 12, inciso 1, a linha B. Pai ou mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil. Pai ou mãe brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil. Tanto faz estar um ou outro. E essa regra também se aplica no artigo 12, inciso 1, a linha A. O estrangeiro tanto faz ser o pai ou ser a mãe. Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Vamos lá. Pessoal, eu pergunto, o que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? Vamos lá. Se eu estou a serviço de Maceió, em Paris, e a minha esposa está grávida, e ela está me acompanhando, a criança nasce em Paris, ele vai ser considerado brasileiro nato pelo artigo 12, inciso 1, a linha B? Sim ou não? Eu estou a serviço de Maceió. Sim ou não, sim ou não? Sim. A resposta é sim. O que é? Aí vamos lá para a resposta. Para clarear isso, nunca mais você errar isso na sua vida. O que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? É estar a serviço de qualquer um dos entes da administração direta. União, estados, DF e municípios. Não me mate de vergonha. Quem é a administração direta? União, estados, DF e municípios. Meu irmão, se eu estou a serviço de Maceió, eu estou a serviço da República Federativa do Brasil. Pode ser a serviço do município de Pindamonhangaba. Você está a serviço da República Federativa do Brasil. E se o seu menino nascer lá, ele vai ser brasileiro nato. Infelizmente. Ou felizmente, dependendo do contexto. Né? Porque se você está a serviço do Brasil, sei lá, no Timor-Leste, aí é né, brincadeira. Agora na Dinamarca, né, véio, é outra coisa, né? Tranquilo aí? Então, tanto faz. Aqui eu falei da administração direta. Agora vamos lá. Um gerente do Banco do Brasil,
foi transferido para a agência de Nova York. Eu estou falando isso porque eu fui para Nova York e eu sei que lá tem uma agência do Banco do Brasil. E por que eu estou falando isso? Só para aparecer, né? Para me mostrar mesmo. Então, tem uma agência do Banco do Brasil em Nova York? Sim. Lembrando que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Pergunto, esse gerente do Banco do Brasil em Nova York está com a esposa lá. O filho dele nasce nos Estados Unidos. Ele vai ser considerado brasileiro nato, sim ou não? Aí gera uma dúvida. Ô, professor, mas é sociedade de economia mista. Meu irmão, tanto faz estar a serviço da República Federativa do Brasil, tanto faz se é para administração direta ou indireta. E administração direta, União, Estados, DF e municípios. Indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, se você está trabalhando pelo Banco do Brasil na Europa, você está a serviço da República Federativa do Brasil. Isso é uma questão que eu acho muito legal de prova. E tem que estar ligado nisso aí. Ou seja, a criança vai ser considerada brasileira nata. Dúvidas até aí? Nenhum? Vamos seguir. Nós ainda temos a linha C, né? Vamos lá. Ele diz assim, a linha C, artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos lá. Pessoal, eu vou apagar isso aqui para trazer mais para baixo, tá? Porque eu vou precisar de espaço aqui. Deixa eu descer isso para cá. Que depois eu posso ir lá para o outro lado. Vamos aqui. Então, ainda falando do nato, eu estou falando agora do artigo 12, inciso 1, a linha C. É brasileiro nato? É, tá aqui, ó. É nato. Aqui é o critério ius solis. Nascido no estrangeiro vai ser outro critério. Que critério é esse aqui? Ius sanguinis. Vou colocar desse ladinho aqui, tá? Ius sanguinis. Ius sanguinis. Veja, o artigo 12, inciso 1, a linha B, e artigo 12, inciso 1, a linha C, critério ius sanguinis. Vou falar mais simples. O Brasil adota quais critérios de nacionalidade? O solo e o sangue. Na sua prova, pode vir também, eles trocam essa letra I por J. Jus sanguinis, que é uma variação linguística do latim. Por que eu estou falando isso? Só para parecer que sou inteligente. Só. Mas para você não bisonhar, porque se vier um J, você não achar que está errado. Beleza? Pode vir jus sanguinis ou ius sanguinis, é a mesma coisa. Tá? O Brasil adota esses dois critérios, os dois, justamente para evitar esse problema que eu falei antes, desse conflito de nacionalidade. Porque imagina, um casal de brasileiro está viajando e o filho nasce lá fora, dependendo de onde ele nascesse, se a Constituição não adotasse esse esquema aqui, a criança poderia ser um apátrida. Vocês estão me entendendo aí? Agora vamos lá, para a pergunta de prova. Qual é o critério utilizado em regra? É o solo, é o sangue ou os dois? Solo, o sangue ou os dois? Peraí, mas o sangue do meu pai e da minha mãe não conta, não? Conta ou não conta? Conta. Mas se você está pensando na sua cabeça que são os dois, eu vou já matar daqui. Qual é a regra adotada no Brasil? Ius solis. Essa daqui é a regra. Se vier na sua prova, o critério solo é o critério adotado como regra
para a nacionalidade no Brasil. Isso está certo. Quer perguntar, parceiro? Quer perguntar? Não, tranquilo? Beleza? Se vier na sua prova, o Brasil adota como regra o sangue. Isso está errado. O Brasil adota como regra o critério misto. Sangue e solo. Isso está errado. Não existe esse critério misto. Em regra, é o solo. Por quê, professor? Porque é. É isso que você precisa saber. Porque é. Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas? Não? Vamos lá. Vejam só. Esses dois casos aqui que eu mostrei. Normalmente, aqui, os pais estrangeiros estão a serviço do seu país. Cuidado com isso em prova. Eles devem estar obrigatoriamente a serviço do seu país. Se vier na sua prova, casal de franceses a serviço dos Estados Unidos trabalhando no Brasil. A criança nasce aqui. Essa criança é brasileiro o quê? Nato. Não é estrangeiro. Porque ele tem que estar a serviço do seu país e não de terceiros. Beleza? Casal francês que está em férias no Brasil. A criança nasce aqui. Ela é o quê? Nato. Solo. Japonês. Vem um casal de japonesinho passear no Brasil. Quando chega no aeroporto, o moleque resolve nascer. O japonês apressado. Nasce no aeroporto. O pai, com medo de que esse moleque fique amaldiçoado, pega o moleque e sai correndo para a embaixada japonesa. Pergunto, qual é a nacionalidade dessa criança? É nato. Nasceu aqui, meu amigo, já era. É brasileiro nato. Oi? Automático. Isso aqui é automático. Nasceu em território brasileiro, se não estiver a serviço do seu país, é brasileiro nato. Ou seja, a pessoa que vier de fora, ela não pode dizer assim, ah, não quero não. Meu filho, você não tem querer. Já era. Vou chegar lá daqui a pouco, quando a gente vai falando do artigo 12, parágrafo 1º, que é do português equiparado. Beleza? Vamos lá, seguindo. Você quer fazer alguma outra pergunta? Pode falar. Se o Brasil adotava era automático, depois de alguns anos, porque a Austrália mesmo ela fez uma lei lá, se tiver um filho lá, vai ser 10 anos para ganhar na. Eu vou falar sobre isso. Existe aí uma exceçãozinha disso. Veja, a gente está falando da nacionalidade originária, involuntária. Meu irmão, se eu estou dizendo que ela é involuntária, ela independe da sua vontade. Vocês estão me entendendo? Ou alguém aqui pôde escolher, ei, não quero ser brasileiro, não. Você pôde fazer isso? Não, meu irmão, você nasceu aqui, você é brasileiro. Ponto final. O nome já diz, é involuntário. É obrigatório isso aqui. Só que tem uma exceção dentro dessa regra. Que é isso que a gente vai falar. Beleza? Vamos lá. O artigo 12, inciso 1, a linha C, diz, de novo, como eu falei para vocês, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública, em repartição competente, né? Então vamos lá. Registrados em repartição competente. Veja, você está passeando, você está de férias com a sua esposa, passou no concurso da Polícia Federal, e aí foi passear, sei lá, na França, Paris e tal. E aí você está a passeio, você não está a serviço da República Federativa do Brasil, você está a passeio. Aí a sua esposa inventa de ter um menino lá. Inventa, né? A criança nasce. Essa criança vai ficar sem nacionalidade brasileira? Não. Você, como um pai responsável, vai pegar o moleque, vai até uma repartição pública competente e vai registrar a criança. Pronto, é brasileiro nato. Pelo critério sangue. Simples assim. Só que a viagem tá massa. Tá top. Você não quer perder um minuto da viagem.
Sabe o que você faz? Você diz, meu irmão, sabe um negócio? Quando eu voltar para o Brasil, eu resolvo isso. Aí entra a exceção que eu falei dentro dessa regra, que é a chamada nacionalidade, e isso é cobrado na prova sim, tá? Nacionalidade potestativa. Potestativa. É um nome esquisito, mas cai em prova, tá? Nacionalidade potestativa. Nacionalidade potestativa. Ou seja, se voltar a morar no Brasil, após atingida a maioridade, veja, os meus pais viajaram, não me registraram lá fora. Eu voltei para o Brasil. Eu tenho sangue de brasileiro. Depois da maioridade, eu vou lá e digo, não, eu quero ser brasileiro nato. É a única exceção que você escolhe ser nato. Isso daqui é a exceção, viu? Isso aqui é a exceção. É uma exceção dentro da regra. É a única possibilidade que você tem de escolher ser brasileiro nato. Vamos lá, ótima pergunta. Até a maioridade, ele não vai ficar sem nacionalidade, não. Desculpa, não é bem essa palavra. Ele não vai ficar aqui sem direitos. É dado a ele um registro provisório. Porque ele precisa de direitos. Por exemplo, ele precisa ter cartão de vacina e etc, etc. Então, como é que essa criança vai estudar? Como é que ele vai garantir direitos fundamentais até os 18 anos se ele não tiver nacionalidade? Aí o Brasil oferece a ele um registro provisório até os 18. Quando ele atingir os 18, aí ele vai dizer, não, eu quero ser brasileiro. Não, não quero, eu quero ser estrangeiro. É escolha dele, é voluntário. Beleza? De boa aí? Pessoal, voltando para cá. Entenda o seguinte, lembra que eu falei do conflito de nacionalidade? Quando o Brasil adota o critério de nacionalidade para o nato, inciso 1, a linha A, B e C, é justamente para evitar esse conflito aqui de nacionalidade e a figura do apátrida. Até por isso ele dá uma segunda opção, que é a naturalização. Vamos lá. Como é que nasce um apátrida? E é isso que você precisa saber. Um apátrida, ele vai nascer da seguinte forma. Pessoal, eu vou colocar aqui desse lado. Ó. Eu tenho dois países. Eu tenho um país A e um B. Esse país adota como regra o ius solis. E esse adota como regra o sangue. Solo, vou colocar o nome em português mesmo. Solo e sangue. Beleza? Tem países no planeta que adotam uma regra só? Claro. Eu não vou dizer para você com certeza, porque eu não sei da lei italiana. Mas eu já ouvi dizer que na Itália, filho de italiano nascido em qualquer parte do mundo é italiano. Pelo critério sangue. Eles adotam o critério solo lá? Não faço a mínima ideia. Ah, é porque o Balotelli, né? Mas aí tem uma questão racial, né? Porque o Balotelli nasceu na África, numa colônia, nasceu na África, só que os pais... Não, desculpa. Os pais são ganeses, só que ele nasceu na Itália. E a Itália parece que não adota o critério solo, só o sangue. Parece, veja, eu estou falando parece, porque realmente não sei. Mas é possível? É possível. Lembra que eu falei das guerras civis? O que acontece? O cara nasce, o Brasil é a mãe, né? O cara nasce num país que adota só o critério solo. Então, ele tem que nascer aqui, beleza? Só que tem uma guerra civil. Numa guerra civil, o casal foge. A mulher está grávida. Um menino nasceu aqui. O país deles de origem diz assim, você só é do meu país se você nascer aqui. Ele não nasceu aqui. E o país para onde eles foram diz assim, como foi o caso aí do Balotelli, esse exemplo que você deu. Nesse país, assim, para você ser considerado do meu país, você tem que ter o sangue do meu povo. Ou seja, essa criança não tem o sangue desse povo e nasceu fora do país dela de origem. Daí nasce um apátrida. É aí que nasce um apátrida.
Como é o polipátrida? É o contrário. O cara vem daqui para cá. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa próxima a mim. Ela se envolveu com um italiano, e por esse critério sangue. Ela se envolveu com um italiano e engravidou desse italiano. Ela tem um filho com ele. A criança nunca saiu de Alagoas, só que ela é italiana. Ou seja, essa criança é polipátrida. Ela é brasileira nata e é italiano nato. Ele tem as duas nacionalidades. É possível isso? Sim. Uma situação dessa, se uma pessoa com duas pátrias for fazer um concurso que exige a nacionalidade brasileira, ser brasileiro nato, ele consegue tranquilo isso na justiça? Vamos lá. Vai depender do concurso. Se ele é polipátrida, mas ele é brasileiro nato, ele vai poder fazer concurso, sem problema nenhum. Não importa se ele tem outra nacionalidade. O que importa é se ele é considerado o que aqui dentro? Nato. Eu não quero saber o ordenamento jurídico de fora. Se ele se encaixar no que diz os critérios do artigo 12, tá valendo. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, né? Vamos avançar. Eu vou agora para o critério secundário, né? Que não vai caber desse lado. A gente vai ter que ir para outro lado ali. Posso apagar esse lado aqui, pessoal? Posso apagar? Nacionalidade secundária. Nacionalidade secundária. Então, nós estamos falando do naturalizado. Essa nacionalidade secundária, ela é voluntária. Como eu falei antes, o cara escolhe ser brasileiro. E a Constituição garante esse direito. Ele escolhe ser brasileiro. Beleza? Mas antes de avançar para cá, eu quero que vocês guardem o que eu vou falar. Esses critérios aqui de brasileiro nato, que nós temos de nacionalidade originária, ele pertence a um rol. Que rol é esse? O rol aqui é um rol taxativo. E isso já foi cobrado e já foi questionado em prova. Tudo isso que eu coloquei aqui é um rol taxativo. Como assim taxativo? Não existem outras possibilidades do cara ser brasileiro nato. Apenas essas que estão aqui no quadro, que estão aí no texto constitucional de vocês. Artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Apenas, exclusivamente. Beleza? Tranquilo até aí? O rol aqui, ele é taxativo. Vamos lá. A nacionalidade secundária, a do naturalizado, eu vou ter que colocar esse naturalizado aqui de lado, senão não vai caber. Que aqui é um pouquinho mais de informação. A secundária, ou a do naturalizado, como eu falei antes, né? Aqui a gente vai falar de duas formas de naturalização de nacionalidade secundária. Existe a naturalização ordinária, existe a naturalização extraordinária. Extraordinária. O critério de nacionalidade secundário, voluntário, a naturalização, ela é subdividida em duas: ordinária e extraordinária. A ordinária, ela vai se referir a países de língua portuguesa. Aos originários de países de língua portuguesa. Quais são as exigências aqui na naturalização ordinária? É exigido
Na naturalização ordinária, residência por 1 ano ininterrupto, eu nem sei se escreve assim, mas tudo bem. Se estiver errado, vocês me corrigem depois. Ininterrupto, 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. 1 ano ininterrupto vivendo no Brasil e idoneidade moral. Beleza? Lembrem-se, originários de países de língua portuguesa. Exemplo, Angola, Timor-Leste, países de língua portuguesa. Para essas pessoas se tornarem brasileiros naturalizados, exige-se delas apenas 1 ano vivendo aqui no Brasil ininterrupto e idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Idoneidade moral. Beleza? É isso que você precisa saber. Tranquilo até aí, pessoal? Naturalização secundária, ordinária. Já na naturalização secundária extraordinária, nós temos outras exigências. Quais são as exigências aqui? Primeiro, isso daqui é para os outros estrangeiros, né? Estrangeiros em geral. Estrangeiros em geral. O que é exigido desses estrangeiros aqui para que eles possam se naturalizar brasileiros? Eles devem residir no Brasil há mais de 15 anos. Residir no Brasil. Há mais de 15 anos. E ele tem que preencher um segundo requisito. Qual? Não pode ter condenação penal. Sem condenação penal, tá? Sem condenação penal. Sem condenação penal. Esse é o critério de naturalização extraordinária. Estrangeiros em geral, eles devem residir, também é ininterrupto, tá? Residir no Brasil há mais de 15 anos de maneira ininterrupta. E o que eu estou colocando aqui, pessoal, não é invenção da minha cabeça. É só um esquema para você visualizar melhor. Mas isso está no texto constitucional. Isso é leitura. Leitura do texto. E a maior parte das questões de vocês vai cobrar isso aqui. O que é que sai um pouco? São esses bizuzinhos que eu dou aqui. Por exemplo, não tem na Constituição dizendo que o rol para nacionalidade originária é taxativo. Isso aqui é doutrinário. Aí isso sim eu tenho que passar para vocês. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, né? Pergunta de prova. O critério de nacionalidade secundário, que ele é voluntário, a pessoa escolhe ser brasileiro. Que nós temos essas duas aqui. Ele é um rol taxativo ou exemplificativo? Vamos lá, exemplificativo. Eu vou colocar aqui que o rol, ele é exemplificativo. Aí você vai falar, por que, professor, é exemplificativo e não taxativo? Lembra no comecinho da aula que eu falei para vocês que existe uma lei? Que fala sobre outros critérios de naturalização? Essa lei é nova, tá? Tem uma lei, que é a lei do imigrante. Ou lei de imigração, tanto faz. Essa lei do imigrante, como eu falei para vocês, é a lei 13.445 de 2017. Que inclusive revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. Existem critérios lá que falam que uma pessoa pode se tornar brasileira naturalizada, por exemplo, estando aqui há 4 anos.
Você precisa saber disso? Não. E por que eu estou falando da lei? Para que vocês vejam que, para se tornar brasileiro naturalizado, não é só o que está aqui na Constituição. Existe até uma norma infraconstitucional que fala sobre isso. Inclusive, com o critério de apátridas. Se chega um apátrida aqui, que não tem nacionalidade, essa lei garante ao apátrida direitos fundamentais, inclusive documentos provisórios. Para que ele possa trabalhar, para que ele possa tirar documentos, autorizando até a criação de sindicato de apátridas no país. Pessoal, o Brasil tem um histórico de recebimento de estrangeiros que é cultural nosso. Venezuela, sírios, iraquianos. Lembrando que na Olimpíada de 2016 aqui, uma das primeiras pessoas a carregar a tocha olímpica aqui no Brasil foi uma garota síria de 12 anos, refugiada no Brasil. E a lei de imigração serve para ela. Beleza? Vocês estão me entendendo? Porque às vezes vocês olham para minha cara e não entendem porra que os bichos estão falando. Mas tá entendendo, né? Nada que a leitura do texto constitucional não ajude. Beleza? Essa condenação penal, o texto constitucional não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Ele diz sem condenação penal. Mas subentende-se que tanto faz se é aqui ou fora. Subentende-se. Mas o texto constitucional não fala sobre isso. Beleza? Bom, então aí a gente encerra com essa parte da nacionalidade secundária, tá? Ah, antes que eu esqueça, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhadinha, antes da gente fazer um intervalo, que eu já estava esquecendo dessa nacionalidade potestativa. Veja, essa é a exceção que você pode escolher ser nato. Beleza? No texto de vocês, se vocês estão aí com o módulo, a linha C, ela fala assim, ó, de novo, antes que eu esqueça. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Já houve uma questão, se eu não me engano, da FCC, que pegou esse trecho lá atrás, que diz assim, ó, repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil. Veja, ele coloca aqui uma opção, ele dá um ou registra, ou após atingida a maioridade, você opta por ser brasileiro nato. Beleza? É ou. A FCC pegou esse ou e trocou por o aditivo. Faz diferença toda, porque ele vai dizer que só vai ser brasileiro nato se você preencher os dois requisitos. Aí dá a ideia de que você tem que registrar o moleque lá fora na repartição pública competente, e voltar para o Brasil e ainda após atingida a maioridade, ele optar a ser brasileiro nato. E tem que tomar esse cuidado. Se ele troca esse ou pela letra E, isso aqui está errado. Uma mera conjunção aí induz o seu erro.